Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira parte desse catecismo, que tem como título, então, a profissão da nossa fé. Também estamos na primeira sessão, que diz: Eu creio, nós cremos. Dentro dessa primeira sessão, estamos no capítulo 3, a resposta do homem a Deus. E dentro do capítulo 3, nós estamos no artigo... Deixa eu ver aqui o artigo que nós estamos... É o artigo 1º. Artigo 1º. Que tem como título Eu Creio. Então, nós estamos aqui agora refletindo sobre a fé. Nós vimos aí várias características da fé. Vimos aí que a fé é uma graça. Vimos que a fé é um ato humano. Vimos que a fé e a inteligência, elas caminham juntas. Vimos também que a fé é certa, que a fé procura entender. Vimos sobre a fé e a ciência. Vimos sobre a liberdade da fé, a necessidade da fé e a perseverança na fé. Hoje, nós vamos entrar, então, a partir do número 163, que é o número negrito que fica aí do lado da página, né? Número 163, a fé, começo da vida eterna. Bem, a fé faz-nos degustar, a fé faz-nos degustar como por antecipação a alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Então, a fé já nos faz sentir o sabor da vida eterna. Isso que se chama aí degustar, não é? Então, nós podemos sentir o sabor da vida eterna mediante o dom da fé. A fé nos leva, né? A fé, dentro das características que lhes são próprias, ela nos leva a acreditar na vida eterna. Que a vida eterna é o plano perfeito de Deus. Não sei se você tinha conhecimento disso, mas Deus, desde o início aqui dos nossos estudos, nós vimos aí que Deus nos quer levar até a vida divina dele. Então, ele quer que eu e você vivamos a vida divina que pertence a ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o desejo de Deus é que nós participemos da vida dele. Quer dizer, não tem nada melhor nem maior do que isso. Não existe coisa maior do que isso. O que o homem pode merecer mais do que isso? Viver a vida divina. Meu Deus, né? Até os anjos gostariam de viver a vida divina e não vivem. No caso, Satanás, Lúcifer, queria ser Deus. Ele nem queria viver a vida divina, ele queria já ser Deus. Mas ele nem vive a vida divina, não é? Os anjos não vivem a vida divina porque não foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, e nós fomos. Agora, claro que o pecado original destruiu a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, agora o Senhor, claro, através da encarnação do seu Filho, que veio ao mundo como Deus e como homem, morreu na cruz como Deus e como homem, derramou seu sangue, nos comprou de Satanás, apagou o pecado original, destruiu a morte, quer dizer, a morte não nos retém mais, e ele nos devolveu ao Pai. Então, tudo isso o Filho fez. Agora, pelo batismo, nós somos devolvidos ao Pai. Mas estamos aqui na Terra ainda. Não passamos para outra etapa, para outra fase aí, mas assim, fica melhor dizendo, para nós compreendermos na linguagem de hoje, né? Nós não mudamos de fase ainda. Então, mas o Senhor nos criou, veja, o Senhor nos criou para viver com Ele. Fomos tirados dele, fomos sequestrados dele, fomos roubados dele. O Filho nos devolveu ao Pai. Então agora
Temos que voltar a viver agora a vida divina. Esse é o projeto do Pai. E digo a você, nada pode impedir este projeto do Pai. A não ser que você não queira, porque você tem liberdade e eu também tenho. Então, na liberdade que nos foi dada, se nós, dentro dessa liberdade, escolhermos mal, né, fizermos opções aí, más opções, então nós vamos ficar sem a vida eterna, vamos ficar sem o plano de Deus. Mas Ele quer o melhor para nós. Agora, o que significa viver a vida eterna? Então, nós já vamos entrar nesse assunto já já. Vamos apenas ver algumas passagens aqui, algumas confirmações aqui na palavra de Deus, não é? Bem, então diz aqui, a fé faz-nos degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica. Já vamos explicar o que é visão beatífica. Meta da nossa caminhada na Terra. Veremos então a Deus face a face. Isso está em 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios 13, 12. Nós veremos a Deus face a face, veremos como Ele é. Veremos sua beleza, veremos sua infinitude. Nós contemplaremos a glória de Deus que não pode ser vista aqui da terra. O que nós vemos aqui na terra são manifestações da glória de Deus, mas ver a glória de Deus nós não conseguimos ver. Os apóstolos viram um pouquinho da glória de Deus na transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Então viram um pouquinho. Mas nós não podemos ver. Ok. Mas veremos Deus face a face. Ele nos permitirá isso, essa graça. Imagine você e eu podendo ver Deus. É o maior prêmio que pode ter na vida eterna. Não existe prêmio maior do que esse. Olharmos para Deus, contemplarmos Deus, não existe isso, né? como prêmio maior. Agora, veremos Ele tal como Ele é, como está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Agora, você acredita nisso? Bem, se você acredita, então, você já está no começo da vida eterna. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Tem uma frase aqui de São Basílio. Ele diz assim: enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé como um reflexo no espelho, é como se já possuíssemos as coisas maravilhosas, que um dia desfrutaremos conforme nos garante a nossa fé. Então, você já contempla as bênçãos da fé? Sim, quantas coisas têm acontecido na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, pelo dom da fé. Quantas pessoas têm encontrado a salvação? Você encontrou a salvação? Eu encontrei a salvação. Não sei o seu caso, mas eu estava perdido, não é? Não tinha sentido para mim ir na igreja, assistir missa, participar da missa, rezar. Isso não tinha sentido nenhum. Absolutamente nada. Então, quer dizer, foi um milagre de Deus que Ele me resgatou, que Ele me conquistou, que Ele me seduziu para levá-lo junto dEle. Então, sim, isso é... Aí agora eu estou correspondendo a esse chamado do Senhor pelo dom da fé, porque eu acredito em Jesus sem mesmo nunca tê-lo visto. Agora, diferente do testemunho, por exemplo, dos apóstolos. São João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que esse Jesus aí, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, quer dizer, eles viram Jesus, eles contemplaram Deus, não é verdade? O que temos visto com nossos olhos, o que temos contemplado, quer dizer, quantas bênçãos, quantos milagres eles viram acontecer pelas mãos de Jesus. E as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Quer dizer, as mãos deles tocaram em Jesus, porque eles abraçaram Jesus. Jesus também os abraçava. Veja que na Santa Ceia, esse discípulo aqui, esse apóstolo, estava deitado no peito de Jesus.
Quer dizer, ele apalpava Jesus, ele pegava em Jesus, quer dizer, ele sentia Jesus com suas próprias mãos. Tomé também foi convidado a enfiar a mão dele no buraco aberto de Jesus. Ele foi lá e enfiou a mão. Também tocou em Jesus. Quer dizer, então são testemunhos que nós não podemos deixar para trás, não podemos deixar de lado. Ou você acredita no testemunho dos apóstolos, porque a nossa igreja é apostólica, ou você não acredita nem nos apóstolos, nem na igreja, nem em nada. Aí que está. Porque, na verdade, Jesus quer que você acredite nas pessoas que ouviram, que estiveram com Ele, nas pessoas que viveram com Cristo. Ele quer que você acredite neles, no testemunho deles. Tanto é que quando Maria Madalena foi lá no túmulo e, viu Jesus lá, Jesus falou com ela, etc. Ela voltou correndo e disse: eu vi Jesus, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ele está vivo. Eles acreditaram nela? Não acreditaram. E o que Jesus fez quando apareceu para eles? Censurou a cada um deles. Falou: como que vocês não acreditam no testemunho de quem me viu? Quer dizer, se vocês não acreditam no testemunho de quem me viu vivo, como é que vocês vão querer que os outros acreditem no seu testemunho? Aí que está, então. Quer dizer, ficou feio para eles isso. Agora, e para nós, e para mim, e para você? Será que nós vamos acreditar no testemunho dos apóstolos? Nessas cartas de São Paulo? No Evangelho? Nos evangelistas? Você vai acreditar nisso? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita na revelação de Deus? Em tudo que está aqui na palavra de Deus? Você acredita? Embora você não tenha passado por nada disso. Então aí que está o dom da fé, meu querido irmão, minha querida irmã. O dom da fé nos leva a acreditar no que nós nunca vimos, no que nós nunca ouvimos, no que nós nunca tocamos. Diferente de São João, diferente dos apóstolos que viram Jesus, ouviram Jesus e tocaram em Jesus. Diferente deles. Então, quem tem maior fé? Agora eu pergunto para você, querido irmão, querida irmã, presta atenção. Quem tem maior fé em Jesus? Os apóstolos ou você? E eu? Quem que tem maior fé em Jesus? Já respondo para você. Quem tem mais fé em Jesus é você e eu. Nós temos muito mais fé do que os apóstolos, porque os apóstolos estiveram com Jesus. Nós nunca estivemos, mas acreditamos nele. Aí que está. Então, nossa fé é muito maior do que a fé deles. Veja como é importante a gente pensar isso. E é por essa fé que nós vamos entrar nas maravilhas de Deus, no reino celeste. É por essas maravilhas. E veremos Deus face a face, veremos tal como Ele é. Desde já, vai dizer São Basílio, então, aqui nós lemos, desde já nós contemplamos as bênçãos da fé. Que bênçãos são essas para nós? Bênçãos de que eu estou seguindo Deus agora, que o meu caminho foi iluminado, que eu estou tendo agora uma nova visão. Estou podendo enxergar o que eu não enxergava antes, agora eu enxergo. Antes eu era cego, agora eu vejo. Assim como Jesus devolveu a visão para os muitos cegos, Ele devolveu a visão espiritual para mim e para você. Agora nós vemos o que nós não víamos. Hoje você vê o que é certo e o que é errado. Antes você não via. Estava tapado aos seus olhos e aos meus olhos também. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão. Claro, não estamos vendo Deus, não estamos vendo Jesus, não estamos vendo nada. Então nós caminhamos pela fé. Olha que nós somos homens e mulheres muito perseverantes. Que caminhar na fé, sem ver Jesus, sem ver nosso Deus, sem ver o sacrifício dele na cruz, sem ver o sangue dele derramado. Olha que nossa fé está em alta, não é verdade? Bem, vamos lá. Nós caminhamos pela fé, não pela visão. E conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa, imperfeita. É verdade. Eu não estou vendo Deus.
Eu vejo Deus nas graças que Ele faz, nas bênçãos, nas maravilhas que Ele faz. Eu vejo Deus nos seus sacramentos. Eu contemplo a beleza de Deus nos sacramentos. A beleza de Deus na palavra. No Evangelho. Puxa vida, eu contemplo Deus aí, eu vejo Deus aí. Mas ainda está imperfeito, claro. Não estou face a face com Ele. Esta luminosa em virtude daquele em que ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. É verdade ou não é? Que a nossa fé é vivida na obscuridade? É sim. Porque nós não temos uma visão perfeita de Deus. Não temos. Nós temos testemunhos, nós temos a palavra de Deus, a revelação. Nós temos aí o magistério da igreja que nos ensina, como está aqui no catecismo, estamos estudando a doutrina católica. Então, mas é uma forma obscura, não está tão claro para nós assim não. Mas mesmo assim nós caminhamos pela fé. Então a fé pode ser posta à prova. Sim. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. Não é verdade? O mundo está bem longe daquilo que a fé nos assegura. Por quê? Porque o mundo acredita no que vê. O mundo acredita no que ele pode apalpar, no que ele pode sentir, no que ele pode experimentar, no que ele pode viver. Então o mundo acredita no que ele tem domínio. Então as pessoas que não têm a fé em Deus, então elas acreditam no que elas podem dominar. A fé, meu querido irmão, minha querida irmã, é algo que não cabe dentro das nossas mãos. Nós não podemos pegar, não podemos administrar essa fé. Nós não podemos encaixotar essa fé, colocar num saquinho, colocar numa caixa. Nós não podemos embalar essa fé, sabe? Colocar aí num pacote, num embrulho. Não podemos. Nós não podemos cercear, não podemos abraçar. Não tem como. Não tem como. Agora, o mundo, sim, o mundo pode... Tudo que é submetido às pessoas, ele pode dominar. Então, domina isso, domina aquilo, etc. Tudo bem. Mas a fé não. Então, por isso que o mundo em que vivemos, muitas vezes, parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. É verdade. Muita gente, quando está aí pedindo a Deus que cure um parente, um filho, e não acontece a cura, ele fala, mas onde o Senhor está, Senhor? Cadê esse Deus que todo mundo fala que existe esse Deus? Cadê se ele não cura? Eu estou cansado de pedir a cura do meu filho e da minha filha e ele não cura. Ou então, quando um filho é tirado, né, do aconchego do lar, da casa, é morto, né? Um filho é morto, uma filha... Muitos pais se revoltam. Onde que o senhor está? Que o senhor permitiu aí que ele levasse minha filha, meu filho? Que Deus é esse? Olha para o mundo, quantas crianças passando fome, morrendo de fome. Quantas crianças sendo estupradas por pedófilos. Onde está Deus? Nós perguntamos, onde está Deus que não vê isso? Então nós temos a tentação de contradizer o Evangelho. No Evangelho diz que nós temos que nos amarmos uns aos outros. Não, eu tenho vontade de matar fulano, eu tenho vontade de apertar o pescocinho de ciclano, eu tenho vontade de acabar com Beltrano. Então, por quê? Porque o mundo contradiz, meu irmão, minha irmã. O mundo contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus é contrária ao que o mundo ensina, ao que o mundo prega, ao que o mundo vive. Por quê? Porque nós não somos cidadãos daqui. Esse mundo de pecado que nós vivemos, não estou falando, olha, vamos prestar atenção no seguinte, eu não estou falando das coisas criadas, né, do nosso planeta, que é maravilhoso. Não estou falando dos mares, dos rios, das fontes, das árvores, dos pássaros. Não estou falando disso. Estou falando do mundo do pecado. O mundo decaído, o mundo do pecado. Isso que eu estou falando, né? Que são os vícios, o egoísmo,
O orgulho, a arrogância, a prepotência, o querer passar por cima do outro, destruir o outro, considerar o outro seu inimigo. Então, eu estou falando deste mundo, que é o mundo do pecado, que não tem nada a ver com a criação de Deus. Ok? Vamos deixar bem claro isso. Então, Jesus veio para trazer os ensinamentos do céu, mas nós vivemos num mundo de pecado. Como é que nós podemos assimilar as coisas do céu se nós vivemos neste mundo de pecado? Então, nós temos que assimilar da seguinte forma. Nós somos cidadãos que viemos do céu, nós viemos de Deus. Estamos nesse mundo por ocasião do pecado original, que Jesus já venceu, mas todo ser humano, quando ele é gerado no ventre da sua mãe, ele contrai o pecado original. Não tem como. Não existe como não ser assim. Ele contrai. Mas pelo batismo nós somos libertados do pecado original. Sim, e devolvidos ao Pai. Ok, mas continuamos aqui até passarmos pela morte. Ficando por aqui, nós encontramos o mundo do pecado. E temos que viver o mundo de Deus, o mundo celeste, como cidadãos do céu, aqui na terra. Então, esse é o desafio. Tá vendo? As leis mundanas, o pecado, a maldade, nós temos que viver contra tudo isso. É remar contra a maré. Sim, é remar, é buscar, é subir rio acima, que é complicadíssimo. Porque tem a força do rio que desce. Então, nós temos que remar aí contra essa força. Mas como é que nós remamos contra essa força? Então, as coisas do pecado vão acontecendo. A morte, a doença, que isso aí não foi... Nada disso foi instituído por Deus. Então, Deus não tem nada a ver com a morte. Primeiro ponto. Deus não deseja a morte de ninguém e Deus não criou ninguém para morrer. A morte é fruto do pecado original. Então, o primeiro ponto é esse. Por isso que morremos, porque nós somos gerados no pecado original. Mesmo Jesus tirando o pecado original de nós, as más tendências e más inclinações permanecem. As consequências, as sequelas permanecem. Então, a morte, não adianta nós culparmos Deus, porque ela faz parte deste mundo. As maldades, como eu estava falando, pedofilia, abusar de criança, abusar de mulher, escravizar os outros, tudo isso acontece e Deus não está vendo? Não, não é isso. É que isso aí também são sequelas do pecado e da liberdade do ser humano. Se Deus tirar isso do ser humano, ele tem que tirar a liberdade do ser humano. E ele não pode tirar a liberdade do ser humano porque ele criou o ser humano livre. Então, outro ponto. Então, primeiro a morte, não temos como falar que veio de Deus porque não vem. As doenças, o que acontece no mundo, veio de Deus também? Não, veio das consequências do pecado original. Então, este mundo, ele está, no caso aí, impregnado do pecado. Muito bem. Então, por isso vivemos aqui, vivemos com todos esses problemas. Mas nós somos tão chamados por Deus a viver a fé na vida eterna. Na vida eterna, a vida que nós já contemplamos. Então, é essa vida eterna, que sim, é permanecer em Deus, é estar divinizado sem se tornar Deus, é o que nós somos chamados a viver. Está vendo a diferença? Então que devemos voltar-nos para as testemunhas da fé. Para nós adquirirmos mais fé ainda, nós temos que olhar para as pessoas de fé, não as pessoas que não têm fé, que estão contra nós, contra a igreja, contra Jesus. Então que devemos voltar-nos para o testemunho da fé das pessoas. Abraão, que creu, esperando contra toda esperança. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento do seu filho e com a noite do seu túmulo. E tantas outras testemunhas da fé. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, olha que é uma nuvem de testemunhas, hein? Ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve. Corramos então com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é autor e realizador da fé, Jesus. Então corramos para o certame, para a luta, para a disputa.
Meu querido irmão, minha querida irmã, essas palavras aqui estão em Hebreus 12, 1 a 2. Hebreus 12, 1 a 2. Bem, eu fiquei de falar para vocês o que é visão beatífica. A visão beatífica é o principal prêmio da vida eterna. O que é visão beatífica? É ver Deus como Ele é. Bem, mas quanto tempo nós passaremos vendo Deus como Ele é? Então eu vou dizer para você quanto tempo você vai passar vendo Deus como Ele é. A vida eterna inteira. Quer dizer, não tem fim. Você vai ficar olhando para Deus, contemplando Deus, e Deus é uma maravilha, e dentro dele é só maravilhas e maravilhas e maravilhas, e quanto mais você olha para Ele, mais você vê maravilhas, e mais você fica extasiado diante das maravilhas que é Deus. Que você imagina assim, eu quando vejo as coisas criadas aqui na Terra, eu vejo as cores das flores, o canto dos pássaros, cada um mais lindo que o outro. Esses rios maravilhosos, lagoas, cachoeiras. Quando eu vejo os frutos da terra, tantos frutos, eu fico pasmo diante, porque isso tudo veio de Deus. Agora foi Ele que criou essas coisas. Agora imagine como é que é Deus, então. Se Ele criou essas coisas tão maravilhosas, você imagina como Ele é, então, de maravilhoso. Entende isso? Então, por isso que nós passaremos a vida eterna contemplando Deus e nunca nos cansaremos, nunca nos sentiremos cansados, nunca nos sentiremos assim, de novo, ver isso de novo. Não, porque Deus é novidade, novidade, novidade. A cada segundo, a cada milésimo de segundo, Ele vai se revelar para você, para mim, totalmente novo. Da mesma forma que Ele se revelou para você há um segundo atrás, isso nunca se repetirá. Nossa, mas o que é isso então, Luiz Carlos? Pois é um mistério. É o mistério de Deus, que nós chegaremos lá. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, veja que as alegrias, os prêmios da vida eterna não têm comparação com as coisas do mundo, porque lá são eternos e aqui tudo passa, tudo é ilusão. Lá tudo é verdadeiro e é perene. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude, que reze por nós, para que permaneçamos firmes na fé, para um dia podermos chegar até o céu junto com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.